Olá, boa tarde. Graça e paz do Senhor nosso Deus, que Ele continue nos abençoando, que assim você possa se sentir agraciado por Ele neste dia, né? De misericórdia, de paz, de graça. Espero que esteja tudo bem com você. Eu quero, nesse momento, estar gravando mais um vídeo acerca da série que falei para vocês, sobre 10 minutos de conhecimento. E como eu já falei da autoridade de Cristo, do Espírito Santo, da Bíblia Sagrada, e está nas minhas redes sociais, tanto no WhatsApp, como no Instagram, como no meu canal no YouTube. Quero lhe convidar mais uma vez para visitar o meu canal no YouTube, Daniel Saturno de Souza, com Z. Dá um likezinho lá e se inscreve lá para que você possa estar nos acompanhando e assim também crescendo, né, somando o seu conhecimento. Veja bem, queria nessa tarde estar pensando um pouco sobre o ser humano, o indivíduo. Esse ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas que muitas vezes a gente olha para ele e diz: que imagem e semelhança é essa, né? De Deus, Deus que é um ser santo, puro, sem pecado, e o homem criado à sua imagem e semelhança, e é um ser tão, muitas vezes, maligno, né? Tão maléfico, que planeja o mal. O salmista Davi, no Salmo 36, diz que o homem vai deitar no seu leito para dormir, maquinando o mal para amanhã, para executá-lo contra o seu próximo. Então, esse ser, imagem e semelhança de Deus, por que isso? A imagem e semelhança, quando a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus o criou, é porque Deus dotou o homem de algumas características dele, né? Que é a razão e a emoção. O homem, ele tem a racionalidade, mas ele também tem a emoção. Mas essa imagem ela foi corrompida pelo pecado. Quando Adão caiu no pecado, ele corrompeu a raça humana, né? A nossa espécie. E que só tem um caminho para que ela possa ser restaurada, para que ela possa novamente unir-se à presença de Deus, e esse caminho é Jesus Cristo. Então, a restauração dessa imagem e semelhança de Deus está na pessoa de Jesus Cristo, né? Então, este homem, moralmente caído no pecado, ele é responsável diante de Deus por todos os seus atos. O autor da carta de Hebreus diz que um dia nós prestaremos conta de toda a nossa vida ao Senhor. Então preste bem atenção nisso, cuidado no que você tem feito, cuidado no que você já fez, cuidado do que você tem arquitetado a fazer. Um dia você vai prestar contas ao Senhor. Esta pessoa, ela é unida ao seu próximo, ela se relaciona, justamente exercendo a imagem e semelhança de Deus, né, no que diz respeito às emoções. Por quê? Porque ela, no fluxo da vida, ela se relaciona com a sua espécie, expressando as emoções que nela existem. Muitas vezes a gente expressa bem essa emoção, muitas vezes não, né? Às vezes a gente tem um certo controle dessa emoção e muitas vezes a gente, como ser humano, não temos, né? E queremos que as pessoas se submetam às nossas emoções. Mas isso é um caminho de relacionamento do ser humano com a sua espécie. A Bíblia nos revela que Cristo morreu pelo homem pecador, e o fato é de que este homem, criado à imagem e semelhança de Deus, vê em Cristo, ou tem em Cristo, que morreu e ressuscitou, o meio de salvá-lo. A salvação em Cristo Jesus é a restauração da imagem caída, para que possamos voltar como se aquele primeiro estágio diante do Senhor, quando Adão se relacionava com Deus sem interrupção nenhuma. O pecado interrompeu esse relacionamento. Por isso que é necessário que Cristo viesse, morreu em nosso lugar, assumiu a cruz em nosso lugar, e nós venhamos agora reconhecê-lo como o único caminho que nos leva novamente à presença do Senhor. Então essa imagem e semelhança ela é restaurada através da fé, da salvação em Cristo Jesus. Cristo, então, a fonte da dignidade, né, e do valor do homem diante de Deus, ele recebe do próprio Deus o direito outorgado por Deus para nos levar à presença do Senhor. Me lembro do autor de Hebreus também, quando ele diz assim: entremos na sala do trono pelo novo e vivo caminho que é Jesus Cristo. Então Jesus, ele tem o direito, e ele vai dizer isso aos seus discípulos em Atos, né? Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então ele tem autoridade de nos levar novamente reconciliados à presença do Senhor. Interessante, Paulo diz em Romanos 5, né? Se somos, pois, justificados pela fé em Cristo, temos paz com Deus. Olha que coisa maravilhosa.
O homem caído no pecado, a imagem e semelhança caída no pecado, ele é rebelde. Às vezes a gente olha para o ser humano assim, diz, mas fulano é tão bom. Ele pode ser bom para mim, em algumas características, mas diante de Deus, se ele não é temente a Deus, ele é rebelde. Ele é inimigo de Deus. Até que ele venha a reconhecer Cristo Jesus como seu reconciliador ao Pai, ao Criador, para que ele possa assim ter então paz com Deus. Por isso que a gente vê esse mundo tão turbulento, as pessoas tão maldosas, as pessoas tão malignas nos seus atos, nos pensamentos, nos sentimentos, porque o homem tem as características do pecado e o pecado o fez inimigo de Deus. A imagem e semelhança do Senhor criado está afastada do Criador. Enquanto ele não é reconciliado ao seu Criador, ele é um ser, muitas vezes, maligno, por estar sob o domínio do pecado. Esse ser pode ser restaurado na pessoa, na obra, na morte, na ressurreição e na salvação de Jesus Cristo. Então, cada indivíduo foi criado à imagem de Deus e, portanto, merece, como pessoa, respeito, consideração e como uma pessoa de sentimentos, dignidade. Claro e evidente, entendendo que cada vez mais que nos aproximamos de Deus, nos tornamos seres mais dignos. Então, a imagem e semelhança de Deus, corrompida pelo pecado, pode ser restaurada. E essa restauração leva o homem, então, a compreender que ele teve um valor. E esse valor não é porque somos merecedores, esse valor não é porque Deus achou algo bom em nós. Esse valor é tão somente a expressão do amor, da graça e da misericórdia de Deus sobre o homem pecador. Esse valor leva o homem ao reconhecer que ele não é digno da tão grande salvação que recebera da parte de Deus, mas que ele reconhece que todo o mérito desta salvação está na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Se Cristo não tivesse consumado o ato redentivo, o homem não teria outro meio para que pudesse ser reconciliado a Deus. Mas louvado seja o Senhor, porque o seu Filho unigênito, que assumiu a nossa culpa, a nossa cruz, no seu último suspiro de vida, ele disse, Pai, está consumado. Por isso que acreditando, aceitando e testificando a pessoa de Cristo na sua vida, você está reconciliado com Deus. Então, a sua imagem e semelhança de Deus é restaurada na pessoa de Cristo. Corrompida pelo pecado de Adão, mas restaurada na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Esse é o ser humano, criado à imagem e semelhança do Senhor. Razão e emoção presentes, são características de Deus presentes no homem, que veio ser corrompida pelo pecado, mas que pode ser restaurada pela pessoa e pela obra de Cristo Jesus. Este é o ser humano que nós temos na face da terra, né? E eu quero te falar algo para concluir. Aproveite a oportunidade. Enquanto aqui você estiver, aproveite a oportunidade. Não deixa passar em branco esse momento de que você pode ser reconciliado por Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nessa tarde. Pense neste assunto. O ser humano, o indivíduo, que tipo de pessoa você é? Inimigo de Deus ou amigo de Deus reconciliado através de Jesus Cristo? Que o Senhor te abençoe. Segue as minhas redes sociais, Instagram, PR Daniel Saturno, Facebook, PR Daniel Saturno, meu canal no YouTube, Daniel Saturno de Souza, ok? Espero o teu like lá, a tua inscrição, para que você possa ser abençoado. Deus te abençoe, tenha um bom resto de dia.